Muito bem, são 8 horas e mais 5 minutinhos. Quinta sindical, a conversa do chão de fábrica, a conversa do peão. Você sabe que peão de fábrica, muitas pessoas pensam que é algo pejorativo, mas não, é igual um peão mesmo. Peão da casa própria, né? Ele fica rodando de sessão em sessão, é o que mais trabalha. E hoje aqui temos um outro peão, mas é o peão presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Heller Gonçalves, presidente do Sindimetal. Bom dia. Salve, Paulinho, um bom dia aí a todos que acompanham. Isso aí, isso que você falou é interessante, porque existe alguns peão que pensa que é chefe, e quando você fala na fábrica peãozada, o cara se ofende. Exato. Agora, a peãozada no geral, que é os trabalhadores que põem a mão na massa, que são os que trabalham na produção da empresa, não acha ruim não. Inclusive ele fala, a gente é a peãozada. Tem a turma da chefia, do escritório, que fica lá do outro lado. Então, o peão raiz mesmo, ele não acha ruim de ser chamado de peão, não. É até uma lisonja. É, a galera gosta. Mas existe um ou outro, porque tem um carguinho melhor que fala, opa, eu não sou peão, não. Ah, tá amarrado. 8 horas e 6 minutos. Então, a todos os peões. Agora, uma pessoa, por exemplo, a sua fábrica é a fábrica de ar-condicionado. Quantos peões tem lá? A Hitachi tem 240 funcionários no total. Caramba! Aí podemos dizer que a peãozada na Hitachi hoje é uns 160. São 160 Isso. Que produzem quanto? Quanto é o dinheiro da Hitachi aqui de São José? Então, Paulinho, eu falo para as pessoas que eu trabalho na Hitachi e fica na nossa cabeça o ar-condicionado igual esse que tem aqui no estúdio, que é o chamado ar-condicionado residencial, a máquina pequena. A Hitachi em São José dos Campos, ela trabalha com ar-condicionado industrial. Então não é aquela produção em série que você fabrica milhares de ar-condicionado por dia. A especialidade da Hitachi em São José dos Campos, que agora é Johnson Controls Hitachi, é a fabricação do chiller. O chiller, ele é um ar-condicionado que ele é maior do que esse estúdio todo aqui, que é aquela máquina que vai, por exemplo, no shopping, que aí você coloca um ar-condicionado lá em cima, que é o chiller, daí você puxa a tubulação para ter as outras máquinas, que é uma máquina que refrigera o shopping inteiro. Então, o que fabrica na Hitachi em São José é ar-condicionado, mas aí que é a questão, é um ar-condicionado desse tamanho, então você não faz em um dia, então é uma produção artesanal que acaba demorando alguns dias ou até algumas semanas. Agora, o preço de uma máquina dessa equivale milhões. A você comprar talvez 500 desse pequenininho, exatamente. Tem máquina que chega a custar mais de 1 milhão. Então, a Johnson Controls Hitachi aqui em São José dos Campos, ela fabrica o ar-condicionado industrial e não o ar-condicionado residencial, que é este que a gente é acostumado a ver nas salas por onde vamos. Tá explicado então, 8 horas e 8 minutos, esse povo da indústria metalúrgica que produz milhões de divisas para o Brasil. Agora, eu quero começar o programa de hoje falando para os trabalhadores da Avibraz que já estão há 9 meses sem receber R$1 de salário. E após a cobrança, a luta do sindicato, as prefeituras aqui da região deram o primeiro passo doando cestas básicas àqueles trabalhadores sem salário da Avibraz. Então, Paulinho, esse foi um encaminhamento que nós tiramos em assembleia. Todo mundo vê que a gente cobra bastante ao governo federal. Depois estarei também dando uma atualizada de como está a situação. Agora, as prefeituras aqui do Vale do Paraíba, em nossa opinião, ela tem também uma responsabilidade diante desses trabalhadores que estão nessa situação sem salário. Quem tem o poder para comprar foguete é o Lula, ele que é o presidente da República, então ele que pode assinar um contrato falando, vou comprar X armamento, que é o que produz a Avibraz, armamento bélico pesado de guerra. Agora, as prefeituras, elas podem contribuir socialmente para esses trabalhadores. E é importante, Paulinho, a gente colocar esse debate, porque sempre tem alguns vereadores aí que gostam de ficar atacando o sindicato. Agora, quem tá lá na porta da fábrica nesse frio, faça chuva, faça sol, é o sindicato junto com os trabalhadores, e o piquete tá na porta da fábrica desde março do ano passado. Então, ficar falando um monte de coisa e atacando o sindicato atinge um setor da sociedade que é igual a gente tava falando. O peão, que é peão, gosta do sindicato, porque sabe da nossa representação
representatividade sabe da nossa luta. Agora, aquele burguês que mora em bairro rico da cidade, talvez não goste do sindicato porque seja empresário, inclusive, e sabe do que é o sindicato na organização dos trabalhadores. Então, vereador, ao invés de ficar atacando a entidade sindical, devia ver o que faz para os metalúrgicos que moram na cidade, principalmente aqueles que estão sem salário. E essa foi uma iniciativa que a gente teve, que foi encaminhamento de uma assembleia, onde nós mandamos para todas as prefeituras do Vale, onde tem trabalhadores da Avibras, solicitando fornecimento de cestas básicas e também a isenção de pagamento de IPTU e as outras tarifas públicas. Vou tocar nesse tema também, que eu acho importante colocar. Em relação às cestas básicas, o que a gente tem no momento? As prefeituras de Santa Branca, Taubaté e Jacareí se comprometeram a dar pelo menos uma cesta básica para os trabalhadores da Avibras que moram nessas cidades. Isso é importante colocar. A ampla maioria dos trabalhadores da Avibras, por mais que a empresa é localizada em Jacareí, mora em São José. Então nós também estamos cobrando a prefeitura de São José, porque se essas prefeituras deram, a prefeitura de São José, na nossa opinião, tem que conceder também. Bom, recapitulando, 8h11, o que já está acertado, prefeitura de Jacareí vai doar a cesta básica. Qual a segunda? Santa Branca e Taubaté. E um detalhe, pro pessoal que mora em Jacareí, para quem é sócio do sindicato, a partir de amanhã, ir até a subsede do nosso sindicato para estar pegando o Vale Cesta, depois retira na prefeitura. Os que não são associados vão ter que ir até o CRAS, apresentar a documentação, comprovar que mora na cidade, que é trabalhador da Avibras, para estar pegando esse Vale Cesta para ir até a prefeitura. Por que o associado ele tem aí esse certo privilégio, digamos assim? Já tá porque cadastrado. nós temos os dados dos associados. Então é só ele ir até o sindicato e pegar. Agora, aquele que não é sócio, ele vai ter que comprovar, vai ter que ir até a prefeitura. Se bem que nós achamos que é justo. Aquele que é sócio que contribui, ele tem uma prioridade em todos os atendimentos do sindicato. Muito bem. Então, olha... E a gente segue a cobrança, principalmente São José dos Campos, que a ampla maioria dos trabalhadores da Avibras moram em São José. E aí nós achamos que o Anderson, nós mandamos o ofício, até agora não tem nenhuma resposta. Então fica aqui a nossa cobrança de forma pública através da rádio, que se Jacareí, se Taubaté e se Santa Branca deu a cesta básica, e até para atualizar, a prefeitura de Caçapava entrou em contato e disse que está em andamento, que vai ver a possibilidade. Então nós achamos que a prefeitura de São José tem que dar um jeito também e doar pelo menos uma cesta básica para cada trabalhador da Avibras que passa por essa situação constrangedora de estarem há vários meses sem receberem salários. Bom, em Santa Branca, o Adriano Marquesani, então já acertou, e da mesma forma, quem é do sindicato... que já tem uma diferença. Santa Branca e Taubaté, o número de trabalhadores é inferior ao que tem Jacareí e São José. A Avibras fica em Jacareí, mas, por exemplo, tem um trabalhador que mora em Jambeiro, tem 3 trabalhadores que moram em Paraibuna. A gente está cobrando todas. O vale para pegar na subsede é só para quem é de Jacareí. Quem é de Santa Branca e quem é de Taubaté, nós passamos os nomes e os endereços e as prefeituras que vão entrar em contato para ver a forma de distribuição. Tá importante você ter perguntado. O Vale Cesta, e que já está encaminhado, que aí de fato é via sindicato, é para quem mora em Jacareí. Santa Branca e Taubaté é a prefeitura que vai entrar em contato. Bom, vocês enviaram o mesmo pedido para Lorena, para Pinda, Caçapava, a Pétala... respondeu dizendo que está em andamento, até para ser justo e passar as atualizações corretas. O Vitão é em Paraibuna. Isso. Que é do lado da Avibras. Sim, Paraibuna também até o momento não tem nenhuma resposta. Bom, São José dos Campos tem uma forte trabalho de distribuição de cesta básica às pessoas. O Mano, que é secretário, ele fez algumas ligações para mim dizendo que ele ia ver a possibilidade, mas não tem nada de concreto. Tá aí, então, o prefeito escuta o programa. São 8h14. Em relação ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Sobre isso, Paulinho, olha só, as prefeituras responderam da seguinte forma: que o que tem de isenção para 2023 é o que foi votado no ano de 2022, que portanto não poderia estar fazendo
a isenção para os trabalhadores. E aí, o que eles falam é o seguinte: para conseguir isso, tem que se votar uma lei extraordinária na Câmara de Vereadores. Aí que eu te pergunto, por que não vota? Vereador tem que parar de servir apenas para ficar dando nome de praça e nome de rua, gente. Para que serve o vereador? Ah, não dá porque já foi votado, tem que votar uma lei extraordinária. Se é para favorecer o trabalhador, por que não vota? Verdade. Vamos lá, se fosse para favorecer patrão, eles se reuniriam, nem que seja de madrugada, Paulinho. Se é para dar canetada, para favorecer patrão, porque vamos lá, vamos pegar Jacareí. A Caoa Sherry fechou, nunca pagou imposto. Inclusive tinha um monte de isenção do governo do estado. Bilhões que faltou para saúde, para educação, para comprar remédio para o posto de saúde, entre outras coisas. Se for para dar uma canetada para favorecer qualquer empresa, os vereadores vão fazer. E por que para dar isenção de IPTU? Vai falir São José? Vai falir Jacareí se der isenção de IPTU pro trabalhador da Avibraz que tá todo esse tempo sem receber salário, uma importante empresa? Porque o salário do trabalhador é outro debate que a gente tem que fazer. São 7 meses, tá indo pro 8º sem salário. 1.400 trabalhadores. Isso não tem impacto diretamente na economia do Vale do Paraíba, esses trabalhadores sem salário? Vamos lá. Tá aqui um material. A importância do nosso sindicato: R$18 mil de PLR para cada trabalhador da GM, 4 mil trabalhadores aqui. E a maioria vai pegar já agora R$12 mil no mês de maio. Isso é dinheiro que vai ser injetado na economia da região. Esses 1.400 trabalhadores sem salário, sem estar recebendo PLR, sem estar recebendo 13º, esse dinheiro faz falta na economia da região. É verdade. É um debate que a gente tem que fazer, a importância que o metalúrgico tem pro Vale do Paraíba. Agora, vereador tem que parar de servir apenas para ficar dando nome de praça, para ficar dando nome pra rua. Vereador tem que agir em prol do trabalhador, porque na eleição vai na porta da fábrica com o sorriso amarelado pedir voto falando que vai ter política para gerar emprego e política pro trabalhador. E quando o trabalhador tá sem salário, pergunto, quantos vereadores de Jacareí, quantos vereadores de São José foi lá na porta da Avibraz ver a situação que esses trabalhadores estão passando? É louco. 8h e 17 minutos, 8h17. Foi votado, ainda da Avibraz, foi votado lá pelos trabalhadores que aprovaram aquele acordo para produção de foguete e o recebimento de salários também. São quantos no total que foram beneficiados nesse caso e quantos que estão na boca de espera? Bom, eu acho que vale destacar aí a luta que o sindicato vem fazendo, não só na porta da fábrica e essas cobranças, conforme eu expliquei aqui, em cima dos vereadores e dos prefeitos aqui do Vale do Paraíba, mas todo o entusiasmo que o nosso sindicato tem tido para estar cobrando do governo federal. Isso desde o começo. A gente estava no governo do Bolsonaro quando inicia esse processo que não fomos recebidos, e a gente esteve neste ano já 3 vezes em Brasília. Por 2 vezes eu participei de reunião com o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, também no Ministério da Defesa. E semana que vem estaremos de volta em Brasília de novo. Na quarta-feira, provavelmente a gente vai fazer uma reunião lá no BNDES com o Mercadante, também com outros deputados. Por quê? Das prefeituras aqui, a gente faz essa cobrança de isenção de pagamento das tarifas públicas, de fornecimento de cesta básica. Agora, para cima do governo é diferente. Aí nós queremos é contrato. E quem tem a caneta na mão é o Lula. Esse pedido, Paulinho, agora. 23 milhões para compra de 72 foguetes SS-80. Para quem é esse foguete? Pro Exército Brasileiro. Pro Exército Brasileiro. Existe uma intenção de compra de 216 milhões. Intenção. Isso é importante colocar. Saiu na imprensa como se já tivesse resolvido o problema. Não está resolvido o problema da Avibraz. Existe ainda uma greve em curso. A Avibraz tem 1.400 trabalhadores. Nós fizemos um acordo onde entrou 100 trabalhadores para fazer um retrabalho nesses 72 foguetes que vai para o Exército Brasileiro, e assim que entregar é um contrato de 23 milhões, onde vai ser pago 3 salários. Olha a situação que tá os trabalhadores da Avibraz. Até lá vai dar 9 em atraso, vai receber 3, ainda vai ficar 6. Que do jeito que saiu, inclusive eu tava passando esses dias pelo centro de São José, passou um camarada e me deu um abraço. Ele falou: não trabalho na Avibraz, mas eu vi a sua entrevista, que bom que resolveu o problema. Eu falei: não resolveu não, entendeu? É importante explicar. E aí, o que a gente está cobrando do governo? Se 23 milhões pagou 3 salários,
Desses 216, você tira 23, ainda fica 190 e poucos milhões. Assina logo esse contrato para estar resolvendo a situação desses trabalhadores. Agora, a situação da Vibraz é muito complicada, Paulinho. Ainda existe o processo da recuperação judicial. Novamente, a Assembleia foi suspensa a pedido do BNDES e do FINEP, ou seja, instituições do governo. Nós fomos para o Rio de Janeiro, mais ou menos uns 20 dias atrás, protestar lá em frente à sede do BNDES. Fomos recebidos por alguns assessores do Mercadante, do banco, porque o BNDES, por ser um banco público, ele tem que resolver o problema do trabalhador e não ficar postergando. Agora, a dívida da Vibraz já passou de 1 bilhão, Paulinho. Então, ela tá devendo. Esses 216 milhões, você faz contrato pra turma produzir e pagar salário. Agora, a situação da Vibraz, ela é muito complicada. E qual que é o problema, Paulinho? A Vibraz, ela tem um dono, o João Brasil, que tem 98% das ações da empresa. A empresa diz que está procurando um investidor, ou seja, é a discussão da venda que todo mundo sabe a nossa posição, que nós somos contrários. O que nós achamos que é o essencial diante de tudo isso, Paulinho? São 14 meses de luta. É a terceira vez que a Vibraz entra nessa situação de recuperação judicial e quem é prejudicado é o trabalhador. A Vibraz tem que ser estatizada. Ela tem que ser uma empresa do governo. A Vibraz, ela é importante para a nossa soberania nacional. Esse é um debate que a gente tem que fazer. O imperialismo, ele quer dominar a indústria armamentista do mundo. E é importante que o Brasil tenha uma empresa como a Vibraz para a defesa da Amazônia, para a defesa da nossa soberania. É uma empresa estratégica para a defesa do nosso país. E por que o governo não estatiza? São cerca de 124,7 bilhões, para passar o número exato, que tem já de orçamento aprovado para as Forças Armadas do nosso país, setor de defesa. A Vibraz vale 2 bilhões, e é isso que está na recuperação judicial. Se o governo comprar a Vibraz com 2 bilhões, de 124,7 ainda sobra 122,7 bilhões. Ou seja, estatizar a Vibraz depende do Lula pegar a caneta, bater no peito e falar, deixa comigo pegar e fazer. Porque a diferença do governo Lula pro governo Bolsonaro é que se reúne com o sindicato. Agora, nós não queremos só se reunir, nós queremos ações concretas para resolver os problemas. 8h22, a fala forte do presidente do Sindimetal mostra o seguinte: mas por que a Vibraz está em recuperação judicial se ninguém compra míssil fiado? Aonde que ela gastou o dinheiro? Olha, Paulinho, a história da Vibraz é até uma história interessante, né? A empresa tem mais de 60 anos, é localizada no município de Jacareí, aqui no Vale do Paraíba. O fundador dela, o Vertes, e ele morreu, né, no acidente de helicóptero, há mais ou menos... Não morreu, desapareceu. 10 anos atrás. Não, morreu. Não achou? Não, morreu. O avião caiu, morreu, né, Paulinho? Acho que não tem chance dele estar vivo, não. E quem assume a empresa é o João Brasil, seu filho. Tem muitas críticas dos empresários desse setor que faz o seguinte comentário: que o pai que era o dono da empresa e que tinha vontade, que o filho não tem o mesmo entusiasmo que o pai tinha, por isso que a empresa ela chega nessa situação. Porque de fato, agora tem uma questão, Paulinho. Ela alega que por conta da pandemia que teve uma queda na venda dos produtos. Isso é verdade, porque para assinar os contratos precisa do tete a tete. Você vender foguete, o negócio é vender amendoim, certo? Então pra você fechar o contrato, os testes e tudo mais. Por causa da pandemia que fechou as fronteiras. Inclusive nós defendemos que naquela época que tinha que fechar mesmo, tinha que ser mais do que foi, que era para preservação das vidas. Qual que é a contradição nisso? Sempre foi assim. 80% do que a Vibraz fabricava, ela vendia para o Oriente Médio. O que o governo federal comprava e ainda compra é muito pouco. O que o governo federal compra de armamento, a ampla maioria vem de fora. Por que não compra daqui para desenvolver a indústria nacional? E isso não é só com o setor de defesa não, viu, Paulinho? Isso é, no geral, as compras que vêm de fora. É um debate sério que a gente precisa fazer. A Caoa Sherry fechou aqui, produzia o Arizo 6 em Jacareí. Aí agora tá trazendo o Arizo 6 importado da China e ainda segue vendendo aqui. Ou seja, o Brasil é uma república dos bananas. A empresa vem aqui, pega um monte de isenção, depois fecha a fábrica, demite os trabalhadores, igual a Ford.
bilhões de isenções que pegou ao longo dos anos que esteve no nosso país, fechou, foi embora, ninguém fez nada e agora traz os carros importados para vender aqui e fica por isso mesmo. O que o governo não fala? Se sair daqui, não vende mais o seu carro aqui no meu país. Aí você vai ver se não sai. O que falta é pro sofrimento da classe política do nosso país. Agora, e o terreno da Caoa Sherry? O que foi a prefeitura deu? A empresa, ela segue ainda com cerca de 100 funcionários aqui e ela está dizendo que volta em 2025. Tomara que volte, porque ela tem um compromisso social aqui com a região, fruto dessas isenções que ela teve. Tomara que volte. Ela segue apenas com um setor logístico. Como eu disse, o Arizo 6 era produzido aqui, agora está sendo produzido na China e ele vem para cá. O que faz aqui a turma? É como se fosse uma expedição. O carro vem, fica aqui e daqui vai para a loja para vender. Então ainda segue ali com cerca de 100 trabalhadores a Caoa Sherry, mas não está produzindo. 8h25, mas aconteceu isso aqui em São José dos Campos, foi doado para o Parque Tecnológico, ali foi doado para uma empresa. A empresa saiu de São José e a prefeitura teve que comprar o terreno que ela doou. Aqui em São José aconteceu isso. Vamos lá, Paulinho. O que é recuperação judicial no nosso país? É uma lei que serve para o patrão precarizar ainda mais a situação do trabalhador e, diante de uma dívida, ele conseguir reduzir o valor e parcelar. Aí vamos lá. O trabalhador da Avibraz, que está sem receber salário, ele consegue chegar pro cara do mercado e falar: ó, vou fazer compra, vou te pagar quando eu quiser, reduzo e te pago parcelado. Não. Nem a isenção do IPTU ele consegue. Ele tem que pagar água, ele tem que pagar luz, ele tem que seguir se virando para sobreviver. O que a Avibraz fez? Eu tô devendo, quando ela iniciou a recuperação judicial, 600 milhões. Ó, justiça, eu tô devendo 600 milhões, eu tenho como pagar minha dívida. Aí a justiça aceita o pedido, depois chama uma assembleia de credores, onde ela explica a forma e como que ela vai conseguir pagar, e aí é nessa assembleia que vai decidir se vai aceitar ou não. Ou seja, é uma facilidade. O trabalhador que está endividado, ele pode falar pro banco: não consigo te pagar, banco, zera aí e daqui pra frente eu vou ver como que eu te pago parcelado e reduzir o valor. É nada, meu amigo, o que a gente paga de juros, se você atrasa o cartão de crédito ou uma parcela do seu empréstimo que você tem no banco, é um absurdo. Aí que é o X da questão. Por isso que aumenta cada vez mais o número de bilionários no nosso país, que 30 bilionários têm a renda do que é 70% da população. Essa é a contradição do sistema capitalista. É o rico que fica cada vez mais rico e o pobre se lascando. O João Brasil, dono da Avibraz, ele passa pela situação constrangedora que está passando os trabalhadores que geraram essa riqueza dele, não. O que ele come não é o que o trabalhador da Avibraz come. O que ele veste não é o que o trabalhador da Avibraz veste. Onde ele mora não é onde o trabalhador da Avibraz mora, que muitas vezes é no fundão da periferia. Essa que é a contradição. Agora, é uma pessoa que tem 90% das ações, que é o dono, e você tem os 1.400 que geraram essa riqueza dele, que está nessa situação. Isso é o sistema capitalista. Por isso que a gente acha que uma empresa tão importante como a Avibraz, ela tem que ser uma empresa do Estado. 8h28. E sem falar na Marisa, que não pagou o aluguel e não foi despejada ainda, hein? Virou moda, você viu, Americanas? Tá todo mundo entrando em recuperação judicial, Paulinho. Virou moda no nosso país, porque é uma lei muito frágil, que o patrão vai lá e fala: tô devendo, não tenho como pagar, e a justiça é burguesa. Esse é o sistema capitalista. A justiça, na ampla maioria das vezes, está do lado do patrão e não está do lado do trabalhador. 8h mais 28. Bom, o sindicato tem trabalhado, 100 empregados da Avibraz já voltaram a trabalhar? Voltaram, isso foi aprovado em assembleia. Essa é a forma que funciona o nosso sindicato. Foi bem bacana essa assembleia, porque inclusive a empresa passou a lista das pessoas que estavam convocadas para trabalhar. E esses trabalhadores aprovaram e falaram: é o meu setor, eu preciso entrar para fazer, não porque eu tô quebrando o galho da empresa, porque eu tô quebrando o galho de todo mundo, para que a gente receba pelo menos 3 salários diante dessa situação, em que no momento já são 7 e até lá vai dar cerca de 9, vai receber 3, ainda vai ficar 6. Mas é isso, para quem tá sem nada, receber 3 salários, digamos assim, é o que tem para hoje. Então, bem bacana a assembleia, todo mundo saiu bem fortalecido, e esses companheiros inclusive dizendo: aqui nós não estamos quebrando o galho da empresa não, aqui nós estamos quebrando é o nosso próprio galho. 8h
e 29 minutos, o Silvio Júnior está na escuta. Bom dia! Bom dia, e ele diz aqui, o Weller, Paulo, bom dia, olha, política em São José, quando você citou do vereador, agora é popstar, se dá like, se dá engajamento nas redes sociais, estão todos ajudando, tirando foto e fazendo vídeos, mas ajudar o desempregado, o trabalhador, não dá ibope pra Verdade. eles. É vergonhoso, diz aqui vergonhoso. o Silvio Júnior. Doutora causuística, doutora Cidinha Borges. Bom dia! Bom dia. Calmon vestindo homens de classe. Bom dia! Ô Calmon, bom dia. Lá, aqui do lado do Center Valley. O Daniel Cristófalo está na região sul. Bom dia! Bom dia. E ele tem a hot dogueria na Paulo Becker, em frente a Magras e o estacionamento. Ah, e na Vila Adiana da Paulo Becker tá o João Flávio Bispo. Bom dia! Vila Adiana na escuta. Aqui ao lado do como é o nome dessa avenida ali? É o Carlos Roberto Babo. Bom dia! Bom dia, o Carlos Roberto Babo, ali que vai lá pro Parque da Cidade. No Bosque dos Eucaliptos está o Antônio Nascimento, que é o Toninho Gaúcho, Gaudério, Pedra 90, um pialo de laço e poeira na escuta. O José Benedito lá na Vila Cândida. Bom dia! O Edivaldo Gaspar, Bom dia! na Jardim das Cerejeiras. Dimas Marchetti. Bom dia! Dimas Marchetti, bom dia. Miltinho aqui no Jardim Paulista, na escuta. E o Adriano Adiala, que é gaitista, tá na escuta. É de Jacareí, né, Adriano? Menos. É, ele é do Brasil. Tá na escuta. Ó, Lano Brito, ó, tá vendo aqui? Eu não sei como é que o Lano consegue enxergar. Ele fala um monte de gente que tá assistindo ele também. Aqui, Landolfo, um abraço pro Lano Brito, que quando sai da falta de ar lá, ele fica escutando a gente. Obrigado. 8h31. Agora, reunião, agora é grana de PLR. O trabalho desse mês de maio até novembro. Isso, Paulinho, só antes quero fazer um comentário aí, até chegou a pergunta e o comentário do ouvinte em relação a isso. O Silvio Júnior? De fato, o que a gente vê aí dos vereadores é só fotinha comendo pastel, tomando café, como se fosse tudo lindo. Vamos discutir os problemas da cidade, dos trabalhadores na periferia, dos que estão sem salário da Avibras? Porque é isso que você falou e que foi colocado. Ficar procurando like em redes sociais, eu acho que nós temos que fazer um debate cara a cara com esses aí que ficam criticando o sindicato. Vamos debater emprego aqui no Vale do Paraíba, o sindicato e esses vereadores? Eu topo. No dia que algum deles topar e quiser fazer aqui cara a cara, estou à disposição. Vamos lá, Paulinho. Muito bem. Você toca num tema aí, PLR, né? A gente está na campanha de PLR e o sindicato ele funciona da seguinte forma: no primeiro semestre a gente faz a campanha de PLR e no segundo semestre é a campanha salarial. E a gente tem tido bastante êxito na campanha de PLR deste ano, porque os trabalhadores estão conquistando valores superiores ao que foi no ano anterior. Eu até fiz questão de mostrar a capa do jornal, falando aqui da importância da luta do sindicato na economia da região. Nós celebramos na semana passada esse acordo da GM, 18 mil reais que os trabalhadores vão receber de PLR e de abono, cerca de 4 mil trabalhadores. E mais o 13º? Fora 13º, fora salário. E aí é um debate interessante, Paulinho, muita gente, porque a GM chegou a oferecer 15.500 reais. Os trabalhadores rejeitaram, votaram aviso de greve e conquistaram 18 mil. Aí muita gente fala, é um absurdo o trabalhador rejeitar 15.500. Bom, conquistou 18 mil. Porque vamos lá, o que a GM produz aqui em São José dos Campos? S10 e Trailblazer. O mais barato é 220 mil e tem Trailblazer que custa 380 mil. Ou seja, o trabalhador da GM, mesmo pegando 18 mil de PLR com o salário que ganha, nunca vai conseguir comprar um carro desse. Então esse é o debate que você tem que fazer. São os trabalhadores da GM de São José e de São Caetano que vão ter que produzir 220 mil carros para receber essa PLR. Aí você faz o cálculo do quanto que a GM ganha vendendo 220 mil unidades dentro de um ano. Isso aqui não é nada. Isso aqui que a GM tá dando é um troco, é uma bala.
Daria para o trabalhador receber muito mais. Mas é importante você ter os 18 mil. Nós já celebramos também acordo de PLR na Ericsson, já celebramos o acordo de PLR na Johnson Controls e Itachi, ou seja, são bilhões por ano que o metalúrgico injeta na economia do Vale do Paraíba. E existem alguns processos de negociação, como na Gerdau, que os trabalhadores da Gerdau estão em aviso de greve. A Gerdau é uma das empresas que mais ganhou dinheiro, principalmente durante e agora nesse período pós-pandemia, e quer pagar uma PLR rebaixada para os trabalhadores. Já foram 3 propostas que foram rejeitadas. Tem uma reunião com a empresa hoje, e se não avançar, provavelmente vai dar greve. Que o trabalhador, ele precisa se valorizar, Paulinho. O salário do metalúrgico e o salário do trabalhador na indústria caiu muito. Na década de 90, a média de salário do metalúrgico era 11 salário mínimo. O metalúrgico, ele tinha um status na sociedade. A turma fala que aqui no Vale do Paraíba, se o cara passasse na frente de uma loja com o uniforme da GM ou da Embraer, o cara já mandava entrar e abrir o crediário, porque tinha status. E o status vem do salário que você ganha. Hoje você vê um trabalhador trabalhando na Embraer, fabricando avião, ganhando 2 conto bruto, que no final do mês dá 1.500 conto, que é um salário mínimo. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Aí quando você faz greve, quando você faz luta, o setor da sociedade critica. E aí é importante você ter esse espaço na rádio para você explicar. O salário do metalúrgico hoje está muito baixo. O salário do metalúrgico é uma vergonha. O Lula anunciou a nova tabela do imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 2.600. E muita gente comemorou. Bom, entre você pagar o imposto na faixa de 1.900 você pagar na faixa de 2.600 é melhor. Agora, o que nós temos que discutir é o seguinte: o metalúrgico que ganha 2.400, ele não pode comemorar que ele não vai pagar imposto de renda. Ele tem que ficar revoltado porque ganhar 2.400 reais é muito pouco, é muito baixo. Verdade. Eu acho que tem que ser o contrário, tem que fazer a luta pra gente poder aumentar o nosso salário. Tá uma vergonha o salário do metalúrgico hoje. Por isso que é importante ir pra cima do patrão, fazer mobilização, fazer greve, pra que minimamente na PLR você tenha um troco a mais. 8h36. Olha, funcionário da GM vai receber 18 mil de PLR, que é participação em lucros e resultado. Muita gente pode achar, é bom. Mas olha, não chega nem nos pés de um vendedor de carro, porque um vendedor de carro, numa concessionária, por exemplo, vamos pegar aí, você falou, é uma Trailblazer. Isso. E custa 220 mil. A S10 é 220 mil, depende do modelo. Aqui em São José fabrica a S10, vários modelos, e a Trailblazer. Então é de 220 mil a 380 mil reais o carro que é produzido aqui na GM. É carro executivo. O pobre não tá aguentando comprar nem o carro popular, que é 80 conto, porque ganhando R$2.000 por mês não dá pra comprar nada. Olha, então só pra você ter uma ideia, o vendedor da mesma Trailblazer que é vendida, que é fabricada na GM, então na agência de carro, você ganha de 2 a 8% por cada carro vendido. Então, se vender uma Trailblazer de 220 mil, o vendedor ganha 17 mil e... Boa comparação. Olha só. Boa comparação. Só um vendedor que fica porque lá... Porque as pessoas vê por um lado. Porque como o salário no nosso Brasil hoje tá uma porcaria, o cara olha, 18 conto. Isso aqui pra GM não é nada. Não é nada. Isso aqui pra GM não é nada. Dentro da conjuntura, uma vitória é importante, Agora, você olhar dentro do macro, isso aqui pra GM não é nada. Então, olha, entenda, até é bom a peãozada fazer essa conta, que o carro que você rala e perde o dedo, que nem o Lula, essas coisas todas, que você fabrica, o vendedor, que merece também, ele ganha de 2 a 8%. Então, vamos fechar por cima. E a empresa, quanto ganha? Então, exatamente. Se só o vendedor, aquelas moças bonitas, parecendo a Laís, assim, pois não, esse aqui tem um opcional, ganha 8%, de 2 a 8. Então, vamos lá, de 200 mil, ganha 16 mil, mais 20 mil, mais 17.600 reais. Isso. O trabalhador pega o seu salário, mais 18 conto e tal. Agora, o que a GM ganha, meu amigo, aí é bilhões. E que uma boa parte é lucros e dividendos que vai para fora, que vai para os acionistas. Igual a Petrobras anunciou aí o fim da política de paridade de preço internacional, que a gente achava que tinha que parar. Parou. Reduziu um pouco o combustível, sim. Nós achamos que isso não resolve ainda o problema, tem que abaixar mais.
mais se a Petrobras fosse 100% estatal. Agora, a Petrobras mandou para fora em dividendos 24 bilhões. Se ela fosse 100% estatal, esses 24 bilhões ia ficar para investir na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, construção de moradias populares. Então, são algumas medidas progressistas, ditas assim por alguns setores que o governo está fazendo. Agora, nós achamos que tem que ir na raiz do problema, porque esse é o papel e o pensamento ideológico do Sindicato dos Metalúrgicos. Todo mundo sabe também que eu milito no PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e nós queremos ir na raiz do problema. É a classe trabalhadora que tudo produz, e não dá para ficar nessa situação de você ver aumentando o número de bilionários no nosso país e cada vez mais precarização das condições da classe trabalhadora. Por isso nós temos um lado, é o lado do trabalhador sempre. O patrão está do outro lado, na nossa opinião é inconciliável, e o governo, ele estando dentro do que são os moldes do sistema capitalista, por mais que pareça que está dando alguma coisa para o trabalhador, está fortalecendo quem está lá em cima. O próprio arcabouço fiscal, que na nossa opinião é um nome diferente do que é o teto de gasto. Agora, de investimento para o país, que é para investir para quem mais precisa, que é a classe pobre, é pouquíssima mudança que vai ter. Sensacional. 8h40, mas só lembrando que o vendedor de carro, ele ganha 17 mil por carro, e o trabalhador o ano 220 mil unidades produzidas em São José e São Caetano para ter isso aqui. Que diferença. 8h e mais 40 minutos. Deixa eu abraçar o pessoal aqui pra gente encerrar essa conversa de hoje. Está aqui o povo todo da Quinta Sindical ouvindo o Jornal da 7. Deixa eu abraçar aqui, além da Shirley, aí no Sindicato dos Metalúrgicos, a jornalista Shirley na escuta, o Dantas, Dantas, bom dia. Clarice, aí do Sindimetal, bom dia. O Reinaldo do Sindipetro. Bom dia. O vice-presidente é o Valmir, né? Do sindicato? É isso. É, o companheiro Valmir. O Valmir tá lá no bairrinho agora. O Bruno da alimentação tá na escuta. O Fernando Moraes da Ciência e Tecnologia. Fernandinho, bom dia. A Gabriela lá do Sindimetal. A Laís, que está conosco aqui. Meu querido Bob, gente fina, deita de uma agulha e se cobre com a linha. Muito obrigado, tá na escuta do Jornal da 7. Quero te agradecer. Acabou? Opa, isso aí, Paulinho. Mais uma vez, obrigado. Papo bom. Pelo espaço, principalmente para a gente estar falando aí dos trabalhadores da Vibraz, Paulinho. Nós discutimos no sindicato o seguinte: nós temos 31.500 metalúrgicos na nossa base territorial, mais de 1.000 fábricas para a gente tocar. Colocamos aqui 18 mil dos trabalhadores da GM, fruto da luta. Agora, enquanto a gente vê 1.400 trabalhadores da nossa base sem salário, essa é a prioridade total do Sindicato dos Metalúrgicos. São 14 meses de luta, fica desgastante, mas se a gente entra na briga, a gente vai até o final. Então, estamos junto aí com os trabalhadores da Vibraz. Isso para nós é uma guerra que a gente enfrenta todos os dias, e nós vamos na batalha, e nós achamos que a gente tem do nosso lado os principais soldados, que são os 1.400 trabalhadores. Do lado de lá são pouquíssimos que têm o poder econômico, mas do lado de cá tem o trabalhador que tem o poder da luta, e nós vamos até o final nessa batalha. 8h40, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala, por mais esse detalhe aqui da comissão de que se ganha em cima do trabalhador. Todo Cuidado, mundo ganha. O vendedor vai tudo ficar bravo com você, Paulinho. É verdade, mas ninguém contava isso, né? Olha o cara caguetando a gente aí, ó. Aí ganha mais do que quem fabrica. 8h43. Muito obrigado e até quinta-feira. Valeu, Paulinho. Bom dia a todos. 8h43, já falei de todo mundo lá, a Laís, a Shirley, Clarice, a Edilene, oi Edilene, a todo o pessoal aí do Sindimetal. 8h43, um breve intervalo e a gente volta já, e agradecendo, você pode ligar no Sindicato dos Metalúrgicos, procure os seus direitos. Obrigado, presidente. Valeu, Paulinho. Um breve intervalo e a gente volta já.